Gente, acho que muitos de vocês eu já conversei um pouquinho, né, a gente já bateu um papo ali fora. Então, quero falar de um tema muito atual, que cada vez mais a gente consegue ver que a dor crônica, a ansiedade, a depressão são condições que estão interligadas, né. São vias que conversam entre si, então a gente consegue ter tratamentos, a gente consegue ver suplementação que ajuda demais nessas vias. Eu até estava só me apresentar para vocês, eu sou Mariana, eu sou membro do Grupo Central, eu sou farmacêutica, eu trabalho diretamente como consultora técnica, científica, para todos os ativos da Central Farma, também consigo auxiliar nas outras verticais. E aí, hoje, quando a gente pensa em dor, a gente vê que a dor nem sempre foi tratada como algo que era realmente uma comorbidade, né. A gente via a dor como sendo uma consequência. Quando a gente estava num consultório e recebia um paciente, esse paciente chegava falando que estava com dor e a gente começava a fazer o quê? A verificar, fazer exames, verificar o que estava acontecendo para saber o que de errado tinha com aquela pessoa, com aquele paciente. E hoje, inclusive, em 2019, a dor já tem o seu próprio CID. Então a gente considera a dor crônica, dor aguda, como algo realmente que nós temos que tratar, né. Então aqui, o que que é, basicamente, assim, rapidinho para vocês, o que que é a dor aguda? É aquela dor instantânea. Nesse momento, bati o meu dedo agora no perdão, bati o meu dedo agora numa quina, pronto, já enviei um sinal para o meu cérebro e eu inicio com esse processo de dor. Só que essa é uma dor que não vai durar se acontecer o quê? Se eu quebrar meu dedinho. Aí se eu quebrar meu dedinho, ela vai até chegar ao ponto de ser a dor crônica, mas nesse momento não. Pode ser que eu bati daqui a 2 minutos eu não sinto mais nada, né. E quando a gente olha o panorama da dor crônica, 40% da população tem a dor crônica. E essas pessoas, elas, quando a gente vai ver, averiguar, a gente consegue entender que ela se sente muito negligenciada, porque para elas, quando elas chegam no consultório e demonstram o que estão sentindo e falam o que estão sentindo para o profissional, eles não levam tão a sério. Isso foi um estudo que foi feito, né, e eles falaram dessa forma, que não leva tão a sério, que acha que é decorrente de alguma coisa que vai passar logo, e não é bem assim. Então, como a gente pensa, a fibromialgia, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, ela tem dor praticamente em todo o tempo. Então, a gente sabe que um simples toque pode desencadear algo e essa pessoa vai ficar sem conseguir fazer atividades do dia a dia. Então, é algo que realmente atrapalha a vida. E aqui a questão de 174,5 bilhões de gastos anuais que a gente tem com saúde pública. Porque isso não é só num consultório particular ou numa unidade de saúde. Em todos os lugares, eu tenho certeza que qualquer um daqui já recebeu um paciente no consultório falando que estava com dor. E essa dor, a gente consegue ver também que esse paciente, muitas vezes, eles já chegam num ponto que não é só dor. Que eles já começam a falar que eles não conseguem fazer coisas do dia a dia, que eles não conseguem mais levantar da cama. Muitas mães e pais não conseguem levar o filho para uma escola. Então, isso vai atrapalhando, vai deixando eles cada vez mais deprimido, cada vez mais triste mesmo, né? Então, a gente vê sempre, basicamente sempre a ansiedade junto com a depressão associada à dor. Então, a pessoa que ela tem a dor, depois disso ela começa a ter medo de qualquer ação que ela vai fazer desencadear esse período. Então, assim, eu paro de me exercitar, eu paro de sair justamente por isso. Então, eu tenho depois a inatividade, né? Vem a ansiedade, que é essa tensão de, meu Deus, se eu fizer qualquer coisa agora, vai voltar a minha dor, então eu não vou fazer. Dificuldade de concentração, porque a cabeça não para. Você fica o tempo inteiro pensando nisso. O paciente, assim, é um fardo que ele carrega, né? O profissional que está cuidando dele carrega junto para tentar descobrir o que está acontecendo. Então, a gente começa a vir com problemas de sono, porque são vias que estão totalmente interligadas. Então, a gente consegue ver várias alterações do corpo desse paciente, né? Baixa produtividade, tem muita
taxa de pessoas que se aposentam por conta da dor, pessoas que perdem os seus empregos por conta dessa baixa de produtividade e a depressão. E esse ciclo ele é contínuo. Esse ciclo vai continuar enquanto não for tratado, né, da melhor forma. E aí, quando a gente vai olhar no PubMed, as publicações de 2020 a 2026, a gente consegue ver que quando procura dor crônica, nós temos muitos artigos disponíveis. Quando a gente procura ansiedade e depressão separadas, também temos muitos artigos disponíveis. E quando associa as três, a gente percebe que, aqui até nessa imagem aqui, dá para vocês verem, que de 2025 para cá, aumentou ainda mais as publicações anuais. Então, já é algo que a gente consegue associar. Então, a gente já está tentando, a ciência, né, já está tentando descobrir quais as vias então, estão interligadas nesse processo. Então, nem sempre a pessoa que tem dor crônica vai ter ansiedade e depressão, mas esse é um ciclo que pode acontecer. E eu tenho certeza aqui que vocês já vivenciaram isso, já presenciaram isso em consultório. E a gente sabe que alguns mecanismos centrais eles estão interligados, como serotonina, noradrenalina, cortisol, citocinas. Então, se a gente tem um corpo inflamado, a gente tem uma pessoa que está mais propícia a ter essas situações também, porque isso interfere diretamente nas vias. Então, a gente precisa tratar o ambiente, a gente precisa recuperar a homeostase desse corpo para as terapias fazerem efeito. Porque muitas vezes o que a gente pensa aqui, eu vou tratar com medicamentos alopáticos. E não necessariamente. Às vezes a gente precisa dar um cofator para uma via para a gente poder ter uma resposta. Não estou em momento nenhum dizendo que não é necessário. Mas a gente precisa também ver o que mais a gente precisa fazer. Então, primeiro, vem o sinal, igual eu falei, né? Vem o sinal de dor, a instabilidade emocional, vem essa sensibilização central, e depois a gente tem essa amplificação álgica. E vive nesse ciclo. Esse ciclo de dor, de resposta emocional, e sempre nesse momento. E aí, que a gente consegue entender, muitos estudos mostram que as áreas do cérebro que respondem tanto à dor emocional quanto à dor física, elas são as mesmas. Então, existem estudos que mostram exames mesmo, sabe? Que trazem que os pontos onde ocorre essa dor, eles são os mesmos. Então, um exemplo, uma mãe que perdeu um filho, ela chega para você com uma dor tão profunda, uma dor tão grande, que ela se torna física. Então, é exatamente por isso, porque nos mecanismos, são as mesmas vias que estão envolvidas nesse processo, entende? E uma forma que a gente consegue ver também nos estudos é que a gente, quando tem a associação tanto da suplementação quanto da medicina, da medicação mesmo, a gente consegue ter uma redução de 60% a 78% na intensidade das queixas de dor. Então, a gente consegue ter uma resposta muito positiva. E aí que a gente vem nessas etapas da nocicepção, né? O que acontece? A gente tem um momento da transdução, que é depois que o corpo sentiu que tinha algum perigo. Seja um perigo mecânico, um perigo físico. Exemplo, o exemplo mesmo do bater o dedinho. Eu tive um disparo, né? Então, eu tenho as fibras delta, que são responsáveis pela dor aguda, né, que é a dor de curta duração, e tenho as fibras C, que conduzem à dor crônica e difusa. E aqui, nesse momento, que eu passo para a transmissão, que é onde eu preciso fazer essa modulação, para eu saber se eu tenho uma modulação inibitória ou uma modulação excitatória, que é onde estão todas as vias, né, relacionadas, de endorfina, serotonina, GABA, que são vias que a gente tem essa função de reduzir a dor mesmo, né? Então, são vias que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa suplementar para a gente conseguir ter uma resposta. E a modulação excitatória é o sinal de dor amplificado. Então, nesse caminho para o cérebro, a gente tem esse sinal de dor amplificado, que vai aumentando cada vez mais até ele se consolidar. Então, aqui a gente tem trazer uma hora dessa, depois desse tanto de aula, um monte de receptor, um monte de via, sacanagem, né, gente? Mas a gente vai entender só um pouquinho, eu vou passar aqui para vocês, que é importante e é interessante a gente ver como que funciona. São várias vias que estão juntas, né, nesse processo. Então, desses receptores do NMDA, o que acontece? Quando eles são ativados, o nosso corpo, quando ele está num processo de estresse muito intenso, ele começa a liberar o glutamato.
está liberando glutamato. Esse glutamato ele vai se ligar nos receptores e vai começar a entrar cálcio na célula. No que entra cálcio nos neurônios, né, em tudo, ele vai hiperexcitar. Então, essa célula nervosa ela vai ficar com um sinal de amplificação de dor muito intenso. Outra coisa que acontece também é que aqui a gente tem o magnésio, que ele está ligado nesses canais. Então, quando a gente aumenta o glutamato, esse magnésio ele é deslocado. E no que ele é deslocado, ele libera mais receptor, né, para poder estar fazendo essa passagem de cálcio para dentro da célula. Então, a gente tem a hiperalgesia, que é o aumento da sensibilidade à dor, ou a londinia, quando o estímulo normal passa a ser percebido como doloroso. Todo mundo aqui, com certeza, deve ter alguém que, qualquer situação, essa pessoa está com dor. Você pode perguntar ela o tempo todo, qualquer hora do dia, você vai perguntar como você está. Fala, estou com dor aqui, estou com dor ali. Ou então, uma pessoa que só de você encostar, ela já sente dor. Então, ela tem um limiar de dor, né? Que ela sente dor para qualquer estímulo. Qualquer estímulo, ela está sentindo essa dor. E aí, o que a gente faz? O que a gente precisa fazer para poder parar esse processo? Então, a gente vai usar os antagonistas. O que a gente usa para poder inibir, bloquear esse receptor é a memantina e a ketamina. São as únicas que a gente usa para bloquear realmente. Mas a única forma é bloqueando? Não. A gente tem a possibilidade de atuar de outras formas, que é a estimulação dos receptores de GABA, por exemplo. O GABA, ele vai poder atuar assim, né? Ele vai atuar de uma forma de modulação negativa, então ele vai diminuir essa excitabilidade neuronal. E aí, o que eu posso fazer? A própria via do GABA, ela já mostra para a gente qual suplementação que a gente precisa usar para essa situação. Então, aqui, por exemplo, o que mais é utilizado, né? Benzodiazepínicos e gabapentina. Gabapentina é muito utilizada para dor crônica. E, além desses, que são medicamentos, a gente tem a suplementação. Piracetam, GABA, L-teanina, B6, magnésio, taurina. E por quê esses suplementos? Porque quando a gente vai avaliar a via do GABA, a gente percebe aqui que a glutamina ela vai virar o glutamato. E aí, para isso, a gente precisa ter B6 e magnésio à disposição, né? Para fazer essa transformação da glutamina em glutamato. E aí, sim, ativar os receptores para a gente ter a resposta do GABA. Então, se o corpo ele está inflamado, ele está com muitas citocinas inflamatórias sendo liberadas, né? Então, ele não vai ter cofator suficiente. Uma forma que a gente pode fazer para poder solucionar essa situação é dando o cofator que o corpo precisa. E aí, a gente colocando B6, colocando magnésio, a gente consegue ter a ativação desse receptor para a gente poder ter a ação do GABA, né? Para fazer essa ação acontecer. E aí, outras coisas que são utilizadas também muito, a amitriptilina, a duloxetina, que são antidepressivos. Mas, assim, apenas esses receptores eles estão envolvidos na via de sinalização da dor? Não, eles são receptores que estão distribuídos em várias partes do nosso corpo. Isso não é uma via em específico, né? Um outro sistema, por exemplo, que a gente tem no nosso corpo, que atua diretamente no sistema da dor, é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, não se fala dele há muito tempo. Os estudos nele, né, tem muito pouco tempo. E só pelo nome, quando a gente já pensa em cannabis, não é? Mas não só de cannabis vive o sistema endocannabinoide. No nosso corpo, a gente tem, em todas as partes do nosso corpo, a gente tem receptores CB1 e CB2, onde tanto o cannabis também, né, claro, mas a gente tem também no nosso corpo os endocannabinoides, que são canabinoides naturais, nós produzimos endocannabinoides. Então, eles vão se ligar e vão ajudar nesse processo da dor crônica também, que está totalmente interligado. O SEC, ele também está ligado com o receptor, porque eles são vias opostas. Mas para frente eu tenho uma imagem que eu consigo mostrar para vocês. Porque quando você libera os endocannabinoides, você consegue parar a liberação de glutamato. Então, a gente consegue, igual eu tinha falado anteriormente, que o glutamato ele vai aumentando muito nesses processos, a gente consegue ter uma redução.
E também tem estudos que mostram que o beta-cariofileno, guardar esse nome do beta-cariofileno, ele protege células do glioma contra excitotoxicidade. Então, o beta-cariofileno é um ativo natural, que ele estimula a produção de endocannabinoides. E como que ocorre essa modulação do SEC, né? Essa modulação ela ocorre basicamente porque o nosso corpo ele tem os dois principais endocannabinoides, que é o 2-AG e a anandamida. Então, exemplo, precisei da produção. O endocannabinoide, ele não tem nosso corpo ele não guarda, ele não tem armazenamento. Então, ele é feito sob demanda. Sempre que eu preciso, o meu corpo manda um sinal para ter essa produção. Então, essa produção aumenta, né? E no processo de dor é assim. Se eu tenho a dor, eu vou ter um aumento da produção dos endocannabinoides e, consequentemente, vou conseguir diminuir esse processo de dor. Mas num corpo que não está suplementado da forma correta, que ele não está em homeostase, eu vou chegar a um ponto que na dor crônica, por exemplo, também, eu vou ter uma dor tão intensa que a quantidade de endocannabinoide que eu vou produzir não vai ser suficiente. E no nosso corpo a gente também tem as enzimas que quebram, que degradam esse endocannabinoide. Então não vai ter suficiente. Eu vou estar produzindo e as enzimas elas vão estar quebrando, porque com o processo da dor crônica essas enzimas elas também aumentam. Então eu preciso de algum ativo, eu preciso de alguma forma fazer com que tenha a permanência desses endocannabinoides. E aí que eu preciso ter um bloqueio, né? Bloqueio das enzimas que quebram para ele ficar mais tempo no meu corpo. E aí que a gente entra para a abordagem terapêutica. Porque, primeiramente, a gente precisa ter o acolhimento desse paciente, de entender a dor dele, de entender que a dor dele é real. Por mais que o emocional esteja ligado, ele tem uma dor. Então, a gente, de alguma forma, precisa tratar, seja o lado emocional ou seja o lado realmente de uma dor física. Fazer uma suplementação injetável, porque, na grande maioria, esse paciente vai chegar para você, ele vai estar inflamado, ele vai estar precisando de um suporte para colocar o mais rápido possível as vitaminas, os minerais, numa dosagem ok, numa dosagem correta. E aí, sim, a gente vem com a suplementação oral, porque a gente consegue fazer essa manutenção do tratamento, né? Então, aqui não é qual é melhor que a outra. Não. A suplementação oral e a suplementação injetável, elas caminham juntas para a gente conseguir ter um resultado. Então, um ativo que a gente pode estar utilizando para o processo da dor crônica é o Secure. O Secure, a fórmula dele tem geranil-geraniol, beta-cariofileno, delta-tocotrienol e quercetina. Por isso que eu falei sobre o artigo que eu coloquei do beta-cariofileno, porque está diretamente ligado. Outra via, a gente fala muito de inflamação também. O beta-cariofileno, que está presente no Secure, ele está diretamente... Perdão, beta-cariofileno não, geranil-geraniol. Ele está diretamente ligado na produção de coenzima Q10 endógena. Então, a gente também tem esse auxílio. E aqui foi o que eu falei para vocês. Não sei onde que é que eu... Aqui foi o que eu falei para vocês. Eu tenho a anandamida. A anandamida ela vai se ligar no receptor. E quando ela se liga no receptor CB1, CB2, eu tenho uma diminuição de glutamato. Então, isso afeta diretamente também o que a gente estava falando antes dos receptores. Então, tem tanto a ação direta no endocannabinoide quanto a ação nos receptores também. A dosagem do Secure. Secure pode ser utilizado até 4 vezes ao dia. A dosagem dele é de 500 miligramas a 1 grama, mas como dose de ataque, a gente consegue estar utilizando 2 miligramas ao dia. Então, pode estar sendo utilizado. E para a gente saber quanto vai ser utilizado, é pela escala de dor. Então, quanto maior a dor, a gente vai colocando maior concentração do Secure para esse paciente. Lembrando que de 30 a 45 dias a dosagem de 2 miligramas, depois a gente volta para uma dosagem menor. E eu até coloquei essa imagem porque enxaqueca, fibromialgia, hérnia de disco, endometriose, essas são algumas das dores crônicas que a gente mais tem, né, que a gente mais recebe em consultório. Claro que tem várias, mas essas são mais frequentes. E a gente tem resultado muito satisfatório com o Secure para essas comorbidades, né? E aí, é o que eu tinha comentado com vocês, da ação do beta-cariofileno. Então, o beta-cariofileno ele atua diretamente inibindo as enzimas que quebram os endocannabinoides. E essa daqui é um caso clínico que é real. A gente tem aqui uma ressonância de uma hérnia de disco,
que a gente consegue ver claramente como ela estava grave. E essa paciente, ela já tinha até indicação de fazer cirurgia, porém, ela começou a fazer o uso do Secure por 3 meses. Ela usava no primeiro mês as 4 doses ao dia, depois ela foi diminuindo, foi reduzindo, fez o tratamento por 3 meses. E eu não tenho a ressonância dela mais atual, mas ela conseguiu ficar sem fazer cirurgia, né? E hoje ela utiliza a dose só quando ela sente alguma dor. Ela já não faz mais o uso contínuo do produto. E aí, a gente entra com o ômega 3 também, por quê? Porque o sistema endocannabinoide ele não funciona sem a suplementação do ômega 3. Porque eu preciso ter uma membrana saudável. Eu preciso ter a suplementação com fosfolipídios. Eu preciso ter uma membrana que ela vai estar apta para poder estar produzindo esses endocannabinoides. Então, endocannabinoides saudáveis, né? Então, eu preciso da suplementação do ômega 3. E aí, Mariana, quero fazer a suplementação oral, mas também quero fazer a suplementação injetável. Então, aqui, acredito que muitos de vocês já conhecem o Chronic. O Chronic é uma excelente opção para a gente estar colocando nesse tratamento. E aí, o Chronic ele tem geranil, geraniol e delta-tocotrienol. O Secure também tem os mesmos ativos. Porém, a junção dos dois, a gente pode pensar, será que vai dar uma dosagem muito alta, que pode ser uma dosagem que chega a ser tóxica para o paciente? E não, ela está dentro ainda das doses de segurança, então a gente pode estar fazendo o Chronic injetável e também, junto com ele, tá fazendo a utilização do Secure para poder estar nas dores mais do... Exemplo, apliquei hoje o Chronic e daqui a uns dias eu estou com dor ainda, estou com um sintoma de dor, posso tomar o Secure, não tem problema nenhum. E como foi falado, né, a gente precisa de quê para as vias funcionarem, para os receptores agirem da forma correta, a gente precisa de cofator. E esse cofator a gente pode trazer a partir dos injetáveis também, para a gente ter uma resposta mais rápida para esse paciente. Então, a gente entra com MSM, entra com magnésio, triometilador, o próprio GABA, a gente pode estar fazendo essa suplementação com GABA para já poder estimular esse paciente, D-ribose, ribosídeo e vitamina B6. Aqui, mais a bolsa de 250 ml, né, da forma endovenosa, e o Secure intramuscular. Outro produto também que a gente pode estar utilizando é o Morflex. Por quê? O Morflex, o diferencial dele é que ele tem o colágeno do tipo 2 e tem o ácido hialurônico na composição dele. E, nesse caso, tem estudos já que mostram que pacientes com fibromialgia, por exemplo, têm uma maior incidência de ter artrite, artrose. Então, para esses pacientes em específico, é muito interessante, porque a gente vai estar tratando ali da cartilagem, dos ossos. Então, a gente colocando esse ativo seria muito interessante. E aí, falei lá atrás os ativos que a gente usa para dor crônica, que são ativos ansiolíticos, que são ativos utilizados na depressão. E falando um pouquinho das vias, a gente consegue ver que essas vias elas conversam, né? Elas estão interligadas entre si. Então, uma coisa que um paciente com dor tem é baixa serotonina. Um paciente com depressão tem baixa serotonina e isso com ansiedade também. Então, aqui a gente tem a via do triptofano, né? Eu preciso do quê? Eu preciso produzir serotonina para esse paciente, porque está em baixa. E, nesse caso, eu preciso transformar o triptofano em 5-HTP, depois serotonina, para ele ir para onde ele tiver que ir para fazer a ação dele. Só que um paciente que está daquela forma que eu falei com vocês, ele está inflamado, ele não está suplementado da forma correta, ele tem cofator suficiente para poder fazer com que a triptofano hidroxilase funcione? Não tem. Então, ela vai falhar. E no que ela falha, a gente não tem como transformar o triptofano em 5-HTP. Então, assim, ali, igual eu coloquei ali embaixo, os cofatores que eu precisaria, vitamina B6, vitamina B9, magnésio, selênio, vitamina C. Então, eu preciso ter esses cofatores. E, além disso, o estresse também está diretamente assim, ligado à falta de ação da triptofano hidroxilase. E o que acontece? Eu tenho um triptofano em alta e esse triptofano ele não vai ficar lá, apenas vivendo. Não, ele vai ser levado para outra via, que é a via da quino. A via da quino ela é muito neuroinflamatória, muito. Então, quando ela está ativada, quando a gente aumenta o triptofano nessa via, a gente tem ativação das interleucinas, a gente tem muita espécie oxidativa, a gente tem
assim, um perfil de paciente que vai ficar extremamente neuroinflamado. Então, tem que, de todas as formas, tentar fazer com que isso não aconteça. E aqui, por exemplo, você está fazendo um tratamento com um paciente e você está lá com uma sertralina para ele. Deu 50 miligramas de sertralina, não conseguiu ter uma resposta satisfatória. Deu 100 miligramas, não teve uma resposta satisfatória. Continua subindo a dose. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar sempre subindo essa dose? Não. Você vai ver que alguma coisa está errada. Então, a gente, como entende de vias bioquímicas, né, a gente vai ver que alguma coisa lá atrás está errada, alguma coisa no organismo desse paciente está errado. Então, a gente sabe que aqui, na fenda sináptica, a gente tem a serotonina que ela fica ali. Se eu estou utilizando um ativo para recaptação de serotonina e não estou melhorando, por que eu não estou? Porque eu não tenho serotonina para ser recaptada. Eu não tenho para ser utilizada, né, no caso. Ela não está aqui. Onde que ela está? Ela está lá na via da quino. Então, ela está sendo utilizada de outra forma. Eu preciso aqui, então, achar formas, né, fazer a suplementação para que ela esteja disponível para o organismo utilizar. Então, não vai adiantar eu só ficar utilizando e aumentando a dosagem do antidepressivo. E aí, que como forma do ativo injetável, a gente consegue estar colocando tanto endovenoso e para um paciente também que prefere utilizar intramuscular, a gente também tem essa opção, claro. Então, SAM, inositol, magnésio, zinco, triometilador, FEA, NALT, tudo isso entra no que eu venho falando, né? Na questão que eu preciso ter esses cofatores para as vias. É mais para a gente estar atuando diretamente nessa via. Intramuscular, FEA e NALT, também com a lidocaína, em um glúteo, e o 5-HTP no outro glúteo. E aí, o 5-HTP qualquer pessoa pode utilizar? Não. Porque uma pessoa mesmo que está utilizando um recaptador de serotonina, ela pode ser que ela tenha a síndrome serotoninérgica. Então, a gente tem que avaliar esse paciente. Nesse caso, vale a pena continuar utilizando? Vale a pena trocar a classe? Vale a pena tentar com o 5-HTP primeiro para ver como que ele vai responder? Porque aqui a gente já vai estar dando 5-HTP para ele ser praticamente pronto ali, né? Para ele ser utilizado no nosso corpo. A gente não precisa nem passar pela transformação dele do triptofano. Então, tem que avaliar de paciente para paciente, lembrando da síndrome serotoninérgica. E aí que a gente entra na questão da depressão e ansiedade. A gente percebe, não sei se vocês também têm essa percepção, que muitas pessoas elas entendem os dois como sendo a mesma coisa. Claro, quem tem depressão geralmente tem ansiedade? Sim. E quem tem ansiedade geralmente, com o tempo, fica depressivo? Sim. Mas não são a mesma coisa. A ansiedade, a gente está com a cabeça lá no futuro. A depressão, a gente fica triste, fica mais amuado, fica quietinho, pensando mais também, muitas vezes, no passado. Além de outras situações, né? A questão da frustração e tudo. Só que as vias, elas estão ligadas. Então, uma pessoa depressiva, ela tem uma baixa de serotonina também. O que eu preciso fazer? Continuar naquela via e aumentar essa serotonina. Só que o que a gente tem que pensar? Quando a gente dá cofator para o corpo, não é só ali que a gente está atuando. A gente está atuando também na norepinefrina, por exemplo, na noradrenalina. Então, esses cofatores também vão aumentar a noradrenalina. E quando ela está em excesso, ela também pode dar esses sintomas de ansiedade. Então, a gente tem que sempre ficar atento para ver se a gente não está piorando os sintomas desse paciente ao invés de estar melhorando. E aí, a ansiedade, quando tem o estresse, a ansiedade, a gente começa a liberar, né, interleucina, causa a neuroinflamação. E o que a gente precisa? A gente precisa de um eixo HPA estável. Lá atrás eu falei também sobre a via do triptofano, a questão da melatonina, que quando a gente não tem essa via ocorrendo da melhor maneira, a gente tem uma diminuição de melatonina também, que está ligada. Então, também está totalmente ligada ao cortisol do eixo HPA desregulado. Então, esse paciente depressivo, esse paciente ansioso, esse paciente com dor crônica, ele tem o eixo HPA desregulado. Então, precisa de uma forma voltar o equilíbrio, né, do eixo. E aí que a gente tem o Mediate. O Mediate, ele é um ativo que ele tem a vitexina na composição dele. Além de outros, ele tem a vitexina, que é o principal aqui nesse momento. A vitexina, como que ela age? Eu tenho o receptor do GABA. No receptor do GABA, eu tenho uma parte dele que é onde os benzodiazepínicos se ligam. E é exatamente aí que a vitexina se liga.
Então, quando ela se liga, ela deixa com que o cloreto entre nessa célula e diminui a hiperexcitabilidade dessa célula. Então, a gente consegue ficar mais calmo. A gente não tem tanto aquela sensação de estresse, né, de ansiedade. A gente consegue deixar mais equilibrado esse organismo. Então, a utilização dele também é 500 miligramas uma vez ao dia. Mas se for uma pessoa muito estressada, que precisa de mais um pouquinho, a gente pode estar colocando 1 grama ao dia também, dividido em 2 doses. Então, o Mediate ele é adaptógeno. A gente consegue, sim, em relação ao cortisol, quando o cortisol precisa ser baixo, ele vai atuar ali. Quando o cortisol precisa estar mais alto, ele vai atuar ali também. Então, ele vai dar todo esse suporte. E outros também, que a gente consegue estar utilizando, é o Sleeps. O Sleeps ele é muito interessante porque ele não tem melatonina na composição. Então, ele tem triptofano, ele tem os cofatores que eu falei que a gente precisa na hora de fazer a suplementação dos injetáveis, né? E outra coisa que muita gente fala quando toma melatonina no outro dia, ela tem aquela sensação de ressaca. Com o Sleeps você não vai ter essa sensação, você vai conseguir ficar mais tranquilo, vai conseguir ter um sono melhor. E também a melatonina, para quem não tem essa sensibilidade, a melatonina, uma gotinha, 0,21 miligramas, a gente consegue ter uma resposta muito boa também para ajudar no sono, que sempre está, tanto na dor quanto na ansiedade, na depressão, a gente tem a insônia ligado, né? Então, gente, o que a gente pode pensar, então, para o final? Falei esse monte de via, falei um monte de ativo, falei um monte de coisa que a gente pode fazer, mas o que a gente leva disso? Que o primeiro momento a gente tem que realmente sentir o paciente, ver o que ele precisa, escutar o paciente. Eu acho que a palavra é isso, é você escutar o que seu paciente está querendo te dizer, porque a sua resposta, muitas das vezes, já está ali no que ele está te falando. Você vai fazer a intervenção de alta performance, que é adotar essas estratégias, né, que a gente está dizendo aqui, que eu disse aqui, e o foco na autonomia. Então, o objetivo final que você tem que entregar para esse paciente é uma resposta positiva. Então, você vai tentar de todas as formas, ver diferentes vias, diferentes terapêuticas, para ter uma resposta positiva. Então, muito obrigada. Eu sei que foi assim doído, né? Uma aula assim essa hora, depois de tantas aulas. Agradeço por quem ficou aqui. Então, assim, eu até deixei uma frase aqui que eu achei muito legal, que um ser humano ele pode sobreviver a quase tudo, contanto que veja o fim à vista. Mas a depressão ela é tão indiciosa e se agrava diariamente que é impossível enxergar o fim. Então, eu acho que quando a gente for pensar na dor do nosso paciente, a gente tem que pensar assim, ele não está vendo o fim. Então, nós estamos ali para poder dar a luz do fim do túnel para ele, tá? Muito obrigada, gente.